lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, não é nada. Que se for na esquerda, uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. O que você acabou de assistir foi Jair Bolsonaro, há 5 anos, dizendo em uma reunião ministerial que, se a esquerda voltasse ao poder, todos ali, inclusive ele, seriam presos. Naquele momento, muita gente riu, muita gente achou exagero, achou paranoia, achou discurso inflamado, mas hoje essa frase virou realidade. Ela não é mais profecia, não é mais alerta, é um fato histórico. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael, e hoje eu quero te explicar de forma clara, didática e honesta por que a prisão do Bolsonaro não é apenas sobre um homem, mas sobre o futuro político, institucional e moral do Brasil. Quando Bolsonaro disse aquela frase, ele não estava prevendo o futuro como um vidente. Ele estava descrevendo o sistema. Ele estava dizendo com todas as letras que se a velha ordem voltasse ao poder, ela voltaria com sede de vingança, com rancor acumulado, com aquela necessidade quase psicológica de destruir tudo aquilo que colocou em risco seus privilégios, sua hegemonia, seu domínio sobre as instituições. E essa frase só foi dita porque Bolsonaro já sentiu o clima. Ele já via os sinais, ele já percebia que instituições que deveriam ser neutras estavam assumindo cor, lado, agenda e inimigo. Antes de Bolsonaro, ninguém sabia o nome de um ministro do STF, ninguém falava de Alexandre de Moraes no boteco, ninguém discutia ativismo judicial na mesa do jantar. Mas o dia em que Bolsonaro sentou na cadeira da presidência, o STF deixou de ser um tribunal de toga e virou um ator político. A partir dali, começou um comportamento diário, constante, quase obsessivo. Qualquer ação, qualquer palavra, qualquer decreto, qualquer respiração do governo era motivo de inquérito, investigação, manchete, julgamento antecipado. E não era um escrutínio saudável, era perseguição, era punição preventiva, era vigilância ideológica, era uma busca desesperada por qualquer pretexto para encurralar o presidente eleito por milhões de brasileiros. E vamos ser honestos, né? Se fosse um governo de esquerda, nada disso teria acontecido. Nada. Zero. Durante o mandato dele, vimos medidas inconstitucionais do STF, surgindo como se fossem rotina administrativa, censura contra deputados eleitos, prisões sem devido processo, bloqueio de redes sociais, perfis derrubados, mídias inteiras caladas. E tudo isso sempre em um único sentido: enfraquecer Bolsonaro, silenciar seus aliados e desmoralizar o movimento conservador no Brasil. Isso não é opinião, isso é leitura da realidade. O STF não agiu como tribunal, agiu como inimigo político, como parte da disputa de poder, como braço institucional da esquerda. E agora, com a prisão definitiva de Bolsonaro, com uma condenação que muitos juristas consideram frágil, suspeita e politicamente motivada, chegamos ao auge dessa história. A pergunta é simples: ele teve um julgamento justo? A resposta, para qualquer pessoa honesta, é não. Enquanto Lula teve acesso a todas as instâncias, enquanto Lula recorreu, recorreu, usou habeas corpus, foi solto, foi absolvido, teve processos anulados e ainda por cima pôde recorrer novamente, Bolsonaro foi julgado direto pelo STF, sem instâncias intermediárias, sem direito amplo a recorrer, sem a mesma proteção legal, sem o mesmo tratamento jurídico que qualquer brasileiro tem. Isso não é justiça, é desigualdade, é parcialidade, é vingança. E mesmo quem não gosta de Bolsonaro sabe disso. Mesmo quem detesta Bolsonaro sente isso no fundo da consciência. Porque quando o Estado decide punir alguém politicamente, ele não está punindo só aquela pessoa. Ele está enviando uma mensagem para todos nós: discordem e vocês serão os próximos. Bolsonaro não foi condenado apenas por suas falhas, seus erros ou seus excessos. Ele foi condenado pelo símbolo que representa. Ele foi condenado pela ameaça que ele significou à hegemonia progressista. Ele foi condenado porque ousou pela primeira vez em décadas colocar o povo acima das instituições que sempre se achavam intocáveis. E agora, com ele preso, o sistema respira aliviado. Mas o Brasil respira preocupado. Porque quando a justiça perde a imparcialidade, o povo perde a liberdade.
Quando o tribunal toma lado, a democracia perde o equilíbrio. Quando a lei é usada como arma, não existe mais lei, existe poder. E o que estão fazendo com Bolsonaro não é apenas desrespeitar um ex-presidente, é desrespeitar o próprio Estado de Direito, é rasgar a igualdade perante a lei, é transformar a justiça em um palco político. Você pode não gostar dele, você pode discordar dele, pode ter se decepcionado assim como eu me decepcionei em vários momentos. Mas uma coisa ninguém pode negar: Bolsonaro não teve um julgamento justo. Não teve isenção, não teve equilíbrio, não teve o mesmo tratamento que Lula teve. E no final das contas, o problema não é sobre esquerda e direita, é sobre liberdade e autoritarismo. É sobre democracia verdadeira e democracia de fachada. É sobre o Brasil que queremos deixar para os próximos anos. A prisão dele é o sinal mais claro de que o país entrou em uma era de perseguição institucional. Uma era onde pensar diferente virou risco, onde criticar virou crime, onde discordar virou ameaça. E se ninguém falar nada, amanhã esse mecanismo vai se voltar contra qualquer um que ousar questionar o poder. Por isso esse vídeo existe, para lembrar que a liberdade só existe quando há coragem, para lembrar que a democracia só se sustenta quando há vigilância, para lembrar que ninguém está protegido quando a justiça é seletiva. Bom, eu sou o Queiroz, fundador do Instituto Zarael, e aqui nós existimos para despertar consciências, não para agradar poderosos. Se você acredita na verdade, na liberdade, no Brasil, inscreva-se no Instituto Zarael.